voltamos e nós estamos aqui conhecendo a história de Ana, que vai gerar Samuel, e nós estamos aqui entendendo esse conflito que Ana viveu. Então eu peço que você acompanhe nosso próximo texto, que vai ser, nós estamos no capítulo 1 de Samuel, do primeiro livro de Samuel. Vamos ler agora do versículo 21 até acabar o 28. Vai dizer assim: Eucana, que era o marido de Fenena, seu marido, marido de Ana também, subiu com toda a sua casa para oferecer a Yahvé o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, porque ela disse a seu marido: não antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei, e será apresentado perante Yahvé, e lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor lhe aprouver, e espera até que ele seja desmamado, que somente Yahvé realize sua palavra. Assim, ficou e criou o menino até que o desmamou. Tão logo o desmamou, ela o fez subir consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu ao templo de Yahvé em Silo. O menino era ainda muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela disse: perdão, meu senhor, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando a Yahvé. Eu orava por este menino, e Yahvé atendeu a minha súplica. Da minha parte eu o dedico a Yahvé, por todos os dias que viver. Assim o dedico a Yahvé. E lá ele se prostrou diante de Yahvé. Interessante eu ver aqui essa obstinação, determinação de Ana de que teria um filho, geraria sua própria prole, se livraria da maldição, se livraria do escárnio também de Fenena, e ofereceria não para o seu deleite diante da sociedade a presença daquele filho, mas para o deleite do Senhor. Interessante isso, oferecer a primícia dela para a casa do Senhor, né? Isso, quando você leu o versículo 11, ela falou, olha, se olhares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e deres um filho homem, eu oferecerei a ti por toda a vida. E não passará navalha sobre a sua cabeça. É o voto do Nazireu que fala que ele quer consagrado a Deus, não corta cabelo, não vai beber. E Deus ouviu as preces dela e ela teve um menino, que era o Samuel. E Samuel significa Deus é seu nome, né? Então, aí, se você espera uma gravidez, 9 meses, aí depois de 1 ano chegou a época do Eucana ir de novo lá para o santuário. Mas a Ana não vai. Aí ele vai só com a outra esposa, ela fala, eu não irei enquanto o menino não for desmamado. Então, a criança mama até 3, 4 anos, né? Tá. Aí depois, então, ele fala, ó, faz o que você achar melhor. E ela ficou em casa, amamentou, cuidou do menino. Logo que desmamou, então, deve ter em torno de 3, 4 anos, então ela foi com ele e levou o menino. E chega lá, aí ela leva também novilho, farinha, vinho. Aí sacrificaram o novilho, aí ela fala para o Eli, o sacerdote que tinha rido nela, né? Para de beber vinho. Ela fala para ele, ouve, meu Senhor, por tua vida, eu sou mulher que esteve aqui orando na tua presença. Eis o menino que eu pedi. Faça para ele, né? O Senhor ouviu a minha prece. Por isso eu ofereço agora ao Senhor, a fim de que o Senhor ele sirva durante toda a sua vida. É adorar ali o Senhor. Então ela fez uma promessa que você falava, despedimento total. Deus tirou da sua humilhação. Então ela teve um menino, mama, dá mamar para ele, cuida e depois oferece ao Senhor, como ela tinha feito a promessa para Deus, né? Ela vai ao santuário e ali ela vai deixar o menino, porque para ela consagrou esse menino a Deus. Vai deixar então aos cuidados do sacerdote Eli. Ali ele vai ser criado, né? E vai ser preparado para depois ser o juiz e o profeta. E aí, Catarina? Não, é só assim, para quem tiver interesse, né? Quem tiver interesse em saber o que é esse nazireato, né? Que o Samuel foi
feito esse voto pela mãe dele, assim como Sansão também era um nazireu, está em Números capítulo 6, né? Pode ler o capítulo todo que vai dizer o que é o nazireato, o que se faz para poder depois, quando terminar os votos. E o interessante aí é que, porque tudo isso aí é uma sequência, né? A gente está falando só de Ana. Mas para o Eli foi uma grande coisa ter tido Samuel como nazireato lá, né? Como nazireu, e para que pudesse fazer com ele e depois ele virar o profeta que ele virou, porque os filhos do Eli eram sem vergonhas. A gente, quem tiver interesse, né? Porque a gente fica falando as histórias, ele está ali, ó, no capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 12. Não, capítulo 2, a partir do versículo 12. Então vai falar dos filhos sem vergonhas do profeta Eli. Né? Do sacerdote Eli, né? Não do profeta, do sacerdote Eli. E eu acho que também, não só a importância de Ana, né, como ter o filho, a importância dela ter dado esse filho para Deus e escalar junto com Eli, já que os filhos dele não serviam para nada. Então, mas acontece também que, se a gente quiser ler o texto todo depois, né, quiser ler em casa, aí também fala só no versículo 19 do 2, que todo ano a mãe fazia uma pequena túnica, e quando ela vinha ali com o marido de novo, ela trazia a túnica para o menino. Então ela ficava observando, cuidando, né? Ela cuidava. Aí a coisa importante que no 20 fala assim, Eli abençoava Eucana, sua esposa, e dizia que o Senhor te descendesse por meio dessa mulher, né? Então, porque em atenção ao pedido que ela fez. Eles voltaram para casa, aí fala, o Senhor, pois, visitou Ana, ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. É bom falar, né? É bom falar. É bom falar. Então, ela teve o Samuel, dedicou ao Senhor, mas também ela foi abençoada com mais 3 filhos e 2 filhas, teve mais 5 filhos depois. Nossa Senhora, pois de repente o útero se abriu. Se abriu. Pelo poder de Javé. Isso. Eu vou fazer a leitura desse cântico de Ana, porque aí depois a gente já vai finalizando, e realmente o louvor de Ana, que é belíssimo, que vai depois ensejar, eu acho que Virgem Maria vai reproduzir também o cântico de Ana, da profetisa Ana, lá na frente. Né? Um pouco, É um pouco, trechos daquilo que ela gostava de ler também. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta em Yahvé, meu chifre se eleva a Yahvé. A minha boca se escancara contra os meus inimigos, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como Yahvé, porque outro não há além de ti. E rocha alguma existe como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois Yahvé é um Deus cheio de saber, e por ele as nações são pesadas. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados se cingem de força. Os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome não precisam trabalhar. A mulher estéril dá à luz 7 vezes, e a mãe de muitos filhos se exaure. É Yahvé quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. É Yahvé quem empobrece e enriquece, quem humilha e quem exalta. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres e colocá-los no lugar de honra, porque a Yahvé pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles colocou o mundo. Ele guarda o passo dos que lhes são fiéis, mas os ímpios desaparecem nas trevas, porque não é pela força que o homem triunfa. Yahvé, os seus inimigos são destruídos, o Altíssimo troveja contra eles. Yahvé julga os confins da terra, dá a força ao seu rei e eleva o chifre do seu ungido. Amém. E eu vou me lembrar que o chifre, que antigamente era usado como o suporte para se oferecer o vinho, se tomar o vinho, saborear, né, daquilo produzido pela uva, e hoje se toma tereré no vinho, né? No chifre. Né, Catarina? Hoje no chifre se toma o tereré. Ah, sim. A moçadinha hoje usa a jarra de água gelada e o chifre com o tereré. Pois é, né? Então, isso aí não é nem um hábito meu, né? É o costume da terra. É o costume da terra aqui, por isso que eu não me toquei quando você estava falando do chifre tomar tereré, né? Mas isso aí, no caso, a sua tradução está como a palavra, Amélia?
Não fala chifre, não. Não. Qual é Não. que está na sua tradução? Aqui ele fala... É o versículo 1. ele fala... E no final também ele repete o Então, chifre, Ana, né? proferir esta oração. O meu coração exulta em no Javé. Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força. Porque o chifre ali, que significa símbolo da força na luta. da força na- Da é. luta, Da força da luta. É, porque você pega um chifre assim, é a força na luta mesmo, uma pessoa muito forte. Então, meu coração exulta no Senhor, graças ao Senhor se levanta a minha força. Quer dizer, graças a Deus, ela se levantou, né? Teve o filho que ela tanto esperava, né? Se levantou na força de Deus. Eu vou lembrar, Catarina, que essa oração aqui, ela lembra um pouco, mas mais para frente deve ter repetido, a oração do Magnífica, que também é lida em outra forma por Ana, pela profetisa Ana, e é repetida por Maria. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque colocou na humildade de sua serva os poderes e por aí vai, né? Só que o Magnífico é mais pessoal, né? Aqui esse cântico de Ana, ele é um salmo da época monárquica. Certo. Tá? Então, quer dizer, a gente está vendo que ainda não começou a monarquia, mas você sabe que essas histórias foram escritas e reescritas, então era dessa época monárquica que traduz a esperança dos pobres. É isso que é importante, porque ele mostra aqui, né, que a consciência, o discernimento diante da grande transformação da monarquia, ela deve ser feita a partir dos fracos e dos pobres e em favor deles. Então, esse cântico aqui está colocando exatamente essa consciência e celebrando a presença de Javé no meio dos pobres. E também aqui, como ela diz assim, né, que ela, mulher estéril, dá luz 7 vezes. E ela né? vai recordar ela mesma. Isso, porque a Amélia leu aquela parte 6. ali que ele teve 5 filhos e 2 filhas, né? Ou 4 filhos e 2 filhas e mais o Samuel. 3 filhos e 2 filhas, né? Isso. E aí ela também está se recordando e a gente está vendo que esse cântico aqui é exatamente, a gente não pode nem dizer assim que ele é um cântico feito a partir do poder, né? Não, isso aqui a gente vê que ele é uma literatura incluída no livro Samuel que veio de baixo. Que da veio humildade, da né? humildade, que veio dos pobres, das mulheres, principalmente das mulheres que estão ali oprimidas pelo poder do homem. Então diz assim, não é só os ricos que têm essa bênção de Deus. A bênção também vem para os pobres. Vem para os pobres né? também. Porque o que era dito era que a bênção era para as pessoas que podiam cumprir, né, E ela louva aqui o agir de Deus. O agir de Deus. A gente pode falar assim, um Deus que subverte a ordem do que os homens colocam. Exatamente. Né? Que só quem é poderoso é abençoado. Não. Os pobres também. E a partir dos marginalizados. O versículo 8 vai colocar que Yahvé levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres. Na realidade, aquilo que muitas vezes o olhar humano despreza, perante Deus se eleva, né? Se exalta, né? Se exalta. Deus subverte as leis que o homem coloca, Deus dá o contrário. Quem quer exaltado, o pobre também. E se a gente for ver, inclusive no mundo de hoje, né, não só de hoje, né, mas no mundo bem depois da Bíblia, uns 19, 20 séculos depois da Bíblia, nós estamos vendo que toda transformação, ela vem de baixo. Ela vem a partir daquelas classes que são oprimidas, que são subjugadas. Não existe revolução de cima. Não, a revolução acontece de baixo, é de baixo para cima, é do povo. Então, aqui ela está mostrando que com a força de Javé, o pobre também será exaltado. E é o que a gente espera, né? Que todo cristão trabalhe em benefício dos pobres e dos oprimidos. E não fique aí achando que tem que estar oprimindo mesmo e que a vida tem que ser dessa forma. Deus escolheu alguns para serem melhores e os outros para serem piores. Não, todos nós somos iguais e devemos lutar, principalmente por aqueles que estão lá embaixo. Fazer aquilo que Jesus fez. Exatamente. Jesus também, sendo Deus, se humilhou. Nasceu pobre, no meio dos pobres, viveu com os pobres e anunciou que a grandeza é para todo mundo, não é só para um grupo pequeno que tem poder. Então, se eu sou cristã, eu tenho que seguir o evangelho. Ser pobre com o pobre. Jesus fala assim, a gente canta uma música, sentir o que Jesus sentia, né? Ouvir o que Jesus ouvia. E o Papa Francisco estava falando agora há pouco tempo de que
o cristão tem sim que fazer a diferença e mudar as coisas que estão aí. Não adianta querer ser cristão e estar apoiando aquilo que leva à morte. Nós temos que apoiar aquilo que leva à vida plena e abundância para todos. Isso. E é uma forma, eu penso assim, fica difícil para uma sociedade grande como as nossas de hoje, as grandes metrópoles, grandes países de tamanho continental como o nosso, nós sabermos se nós estamos produzindo ou não a vida. Basta a gente olhar os frutos da sociedade. Se a sociedade como um todo está sendo elevada à sua dignidade, se o pobre está sendo lembrado, se está sendo promovida a vida humana, então esse dirigente ou esses comandos estão agindo na forma correta. Porque a sociedade que expressa o desprezo e o esmagamento do seu povo tem que rever seus procedimentos, né? E fica aqui então para nós essa grande lição dessa mulher maravilhosa, Ana. Por sinal, eu sou xará dela, não é ela que é minha xará não, né? Eu que sou xará dela, Ana. Depois nós vamos ver uma outra Ana Santana, mãe de Nossa Senhora, Maria, né? Que também são mulheres que vão trazer para a história esse ensinamento de fé, como foi Ana, que belíssimo ato de fé, de entrega ao Senhor, que supera até as limitações humanas, né? Mas eu quero agradecer as nossas mestras que nos conduziram hoje. Catarina, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. Amélia, você também sempre conosco, como sempre, agradeço. E eu fico muito feliz sempre que eu estou com vocês. Ok, e a você principalmente por sua presença, por sua participação, por mais essa oportunidade de estudarmos juntos mais uma grande mulher da Bíblia. Até lá, até o nosso próximo programa. Até.